Gente, é incrível. Eu tava fazendo a live, já tinha pessoas aí online e do nada caiu a live. Do nada, do nada caiu a live. Esperar as pessoas entrarem novamente. Gente, é incrível, tá? Do nada a live caiu, tá? Do nada a live caiu, Valentina. Tava aqui fazendo e caiu assim, sem explicação. É problema aqui no nosso Wi-Fi, porque eu tenho também o plano de internet no celular, né? Não é por causa disso. Tá, no caso, conectado as duas, né? Mas incrível, a live caiu. Mas vamos lá. O que eu estava falando antes que a live caísse? E vou continuar fazendo aqui na página mesmo, porque geralmente a página é bem mais monitorada do que o perfil. Não tem problema. Deixa eu falar para vocês. Não quero tomar muito tempo, hoje é feriadão, né? Acabei de tomar um café aqui. É o seguinte. O que eu quero falar, retomar novamente aqui o que eu estava falando. É um alerta. Ó, novamente travando a live aí, ó. Novamente a live está travando. É um alerta do que está acontecendo na nossa nação. E isso eu vou alertar aqui, ó. No livro de Abacuque, tá? Palavra de Deus. A covardia não é de Deus. Dizer para você, a covardia não vem de Deus. Aqueles que se acovardam diante das situações, que ficam com medo de falar as coisas que devem falar, não procede de Deus, cara. Quando a Bíblia constitui os atalaias, é para que os atalaias eles possam avisar o povo do perigo que está chegando. Atalaia era aquele vigia que ficava em cima da torre, vigiando a cidade. Na hora que os inimigos iam aproximando da cidade, ele já dava o sinal de alerta para que os demais companheiros pudessem se preparar para combater os adversários que estavam chegando. E hoje no Brasil nós estamos vivendo isso. O Brasil ele está sob um ataque. Estão fazendo testes. Estão fazendo teste com o povo brasileiro. Estão fazendo teste com os poderes constituídos. Nós estamos sob teste. E ele sabe quem são cada um de nós. É por isso que as nossas páginas, as páginas dos conservadores, são sempre bloqueadas de vez em quando. Eu não sei o que aconteceu. Já ia falar um monte de coisa aqui, já caiu a live, tive que recomeçar tudo de novo. Primeiramente, eu sou cristão, né? O fato de eu exercer um cargo de pastor
Isso aí é o menos relevante, tá? Porque o que eu quero ser realmente é um atalaia. Aquele que abre a boca em favor da justiça. Independente do que a pessoa fale de mim ou deixe de falar, independente de situações que a gente é envolvido ou deixar de se envolver. Mas o que nós estamos vivendo no Brasil é um ataque do inimigo. E as pessoas têm medo, né? A palavra de Deus diz aqui no livro de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouça? No entendimento o primeiro entendimento aqui do discurso de Abacuque, ele está questionando Deus. Só que no desenrolar do livro de Abacuque, você vai ver que Deus dá o verdadeiro entendimento para ele. Mas esse entendimento inicial aqui é muito interessante. É muito pertinente para os nossos dias. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouça? Mas hoje, nós temos poderes constituídos, as autoridades constituídas, para que nós também possamos recorrer a elas, para que elas tragam socorro para o povo. Você sabia disso? O povo lá no passado rejeitou a teocracia, que era o governo de Deus, e quis ser governado por homem. Pediu o primeiro governante, que foi Saul, o primeiro governante de Israel. Foi o povo que pediu. Então, dali para cá, as nações, elas passaram a ser governadas por reis, por homens constituídos pelo povo, ou por poderes, né? E aqui é muito pertinente isso que o Abacuque fala. Até quando, Senhor? Ele clamando ao Senhor. Porque Senhor, o Deus era o socorro. E Deus é realmente o nosso socorro. E você vai entender na conclusão desse raciocínio. Mas ele estava desesperado. Senhor, eu estou clamando ao Senhor e o Senhor não está me ouvindo. Estou pedindo socorro e o Senhor não está me ouvindo. Mas ele estava pedindo socorro por quê? Ele diz assim: até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Ou seja, a violência estava estampada. E você vai ver mais que tipo de violência era essa. Veja só. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? O que nós estamos vendo no nosso dia a dia? Nós estamos vendo a injustiça transfigurada de justiça. Ou seja, a mentira transfigurada de verdade. As notícias falsas querendo que sejam verdadeiras e as verdadeiras querendo dizer que são fake news. É isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Ele diz mais: a destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo o lado. Nós estamos vivenciando também isso. Luta e conflito por todos os lados. Agora vem a parte crucial aqui na primeira parte desse texto. Ele diz assim: por isso a lei se enfraquece e a justiça não prevalece. O que nós, mais uma vez, acabamos de ver nos noticiários ontem? Um deputado federal já tinha sofrido algumas penalidades. Isso aqui não quer dizer que eu sou favorável à fala do deputado, do jeito que ele se expressa. Isso aí é o de menos, né? Mas ele estava
num direito garantido na Constituição, que lhe garante esse direito de fala, de se expressar, de opinião, né? Mas onde nós acabamos de ver um deputado, por emitir a sua opinião contra, de maneira até mesmo dura, contra um ministro do STF, não foi contra o STF, e sim contra um ministro, ser condenado a mais de 8 anos de prisão, perdeu seus direitos de se candidatar, né, e tal. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Por que a lei se enfraquece? Sabe por que a lei se enfraquece? Porque aqueles que estão lá, que deveriam ser os guardiões da lei, da Constituição, eles são aqueles que torcem a lei ao seu bel prazer para favorecer uns em detrimento dos outros. O que nós estamos vendo nos processos que estão acontecendo no nosso país é o seguinte: aos inimigos, o rigor da lei, aos amigos, o favorecimento. Você tá ligado? Tá pegando a visão? Aos inimigos, o rigor da lei, aos amigos, o favorecimento da mesma. Pastor Antônio Carvalho, um abraço, meu pastor, Deus abençoe. É isso que nós estamos vendo e acabamos de ver ontem de novo com o que aconteceu com aquele deputado. Há algum tempo atrás, nós acompanhamos a soltura de uma pessoa da política, não vou nem falar o nome aqui porque eu não gosto de dar audiência para esse tipo de gente. A soltura de uma pessoa que tinha robustas provas de crime cometido, porque se não tivesse comprovação de crimes cometidos contra essa determinada pessoa, todos os outros membros da quadrilha a qual ele chefiava estariam presos, estariam soltos também. Mas também eu vi uma matéria falando que um dos comandados dessa pessoa de 9 dedos foi condenado a mais de 27 anos de prisão. E se essa pessoa que foi condenada não era da mesma quadrilha, não estava junto no mesmo governo, não fazia aquilo que o chefe mandava durante aquele período ali? E como que o chefão não pôde ser preso? Foi preso durante um tempo e depois soltaram. Você tá ligado aí? Tá entendendo? Então você vê que o Brasil ele está sobre um ataque. Ele está sofrendo um ataque eminente. Aquele que é conservador, aquele que pauta a sua vida pela palavra de Deus, ou pelo menos tenta, aquele que é a favor dos princípios, eles estão sendo perseguidos, meu irmão. Você não acordou ainda para isso? E aí vem. Será se não é injustiça também? Aqueles que deveriam guardar a Constituição, eles primeiramente respeitassem o direito também dos poderes constituídos, ou seja, não interferir em um outro poder, fazer só aquilo que está sobre a sua jurisprudência.
Vou até, deixa eu abrir o comentário aqui do pastor. Ele falou assim, ó. Coisas ruins acontecem quando pessoas boas não fazem nada. Alguém disse, o que me preocupa não é o avanço das coisas ruins, mas sim o silêncio dos bons. Exatamente, meu pastor. É a omissão das pessoas boas em falar, em lutar, bater de frente. Ó, por exemplo, quais são os pastores que são mais criticados no Brasil? São aqueles pastores que batem de frente contra as coisas que estão acontecendo de errado no Brasil, não é? Quando um pastor diz assim, olha, eu sou pré-candidato, aí não pode porque tem que separar igreja, isso tem que ter, nós somos um estado laico, meu irmão. Mas aí o camarada é advogado de uma organização criminosa, ele pode ser juiz. E aí? Ninguém fala nada? Tem medo? E assim como aquele deputado peitou o cara, agora tá preso, vai pra prisão, colocar a tornozeleira eletrônica. Mas eu tenho mais aí, vai sobrar para mais gente. Então diz assim, ó. Versículo 4. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Mas aí, pastor Antônio, que está acompanhando também, vai vir aqueles que são os crentão, que são os mais santos, que ocupam o lugar mais santo, que é certinho de tudo, e vai dizer assim, ô pastor Russo, professor Russo, pastor Antônio, mas a Bíblia está dizendo que no final dos tempos as coisas só iriam piorar mesmo e tal. Então a gente não pode ir contra a Bíblia. E aí eu vou dizer, não estou indo contra a Bíblia. Simplesmente eu estou me posicionando. Porque a posição de um verdadeiro servo de Deus, de um cristão, de um soldado do reino de Deus, é lutar contra a injustiça, contra as situações que são adversas até o último momento. Porque os apóstolos achavam que o final dos tempos, Jesus já iria voltar logo em breve. E o que eles fizeram? Eles foram para cima. Jesus está voltando, então nós vamos trabalhar o máximo que nós podemos, porque nos resta pouco tempo, porque o final das coisas vai ser terrível. E é o que nós estamos fazendo também no dia de hoje. A censura está aí. Mas aí as pessoas dizem que censura é coisa de ditadura. Mas o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa, ele falava que a pior ditadura, a pior censura, a pior ditadura é a do judiciário. Porque contra ela nós não temos a quem recorrer, a não ser ao Deus Todo-Poderoso. Então eu não posso me calar, eu tenho que falar, tá? Mas beleza. Aqueles que deveriam guardar a Constituição, eles estão lá porque foram colocados estrategicamente para defender realmente, muitas das vezes defender o crime, né? Resguardar as coisas erradas que muita gente fez aí no passado aí, né? Esses anos aí atrás. Tranquilo. Agora vamos para outra parte. Vamos para o governo. Você vota num deputado para quê? Você vota num presidente para quê? Você vota num senador
Para quê? Num governador, num vereador, num prefeito? Para que você vota? É para que eles possam estar garantindo e executando aquilo que lhe é de direito. Não é assim? E eles são poderes, são instituições independentes. Um depende do outro, mas são funções independentes. Uns são executivo, outros são legislativos e fiscalizador. Pois bem, diante do que nós estamos vendo aqui, nesse texto, nós elegemos deputados federais e senadores para estar lá em Brasília e para lutar contra o que está acontecendo. Porém, colocamos lá covardes no Senado e no Congresso. Por que covardes? Sabe por que covardes? Porque eu não falo na sua totalidade, não podemos aqui colocar numa totalidade, mas boa parte, a maioria. Vamos lá para os deputados federais. Se acovardaram, se ajoelharam diante do STF. Todas as vezes se ajoelharam, se acovardaram. E os senadores não foram diferentes. Felizmente, senadores e deputados do meu estado, tudo estão lá farinha do mesmo saco. Deputados federais e senadores, tudo farinha do mesmo saco. Tudo covarde. Tudo covarde. E tem até deputados federais lá que diz que é militar, mas que não estão honrando a farda que usou por muito tempo. Sabe por quê? Porque jamais vocês poderiam deixar um companheiro, um soldado, no meio de uma guerra ser comido por urubu. Foi isso que fizeram com aquele deputado lá. Deixaram ele caído no campo de batalha e ser destroçado pelos urubus lá do STF. Essa é a realidade. Então, aqui diz o texto: por isso a lei se enfraquece, a justiça não prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ou seja, a justiça é torcida, é virada ao contrário. Grandes juristas que tem aí, cara, grandes juristas de renome já falaram que é um absurdo o que está acontecendo. Mas eles estão fazendo um teste com a população. Estão testando para ver até onde nós somos pacíficos. Até onde nós não reagimos, ficamos quietos. Cara, eu posso, sei lá, eu acho que eu nasci numa época diferente, bicho. Acho que eu nasci numa época diferente. Porque quando eu vou me reportar lá para a Bíblia, eu vejo que quando aconteciam essas coisas, se levantavam homens com sangue nos olhos para mudar a situação, e esses homens eram levantados por Deus para mudar a situação. Mas às vezes estamos levantando homens, colocando eles lá para
em cargos de estratégicos, os caras são covardes, cara. São covardes. E a covardia não vem de Deus. No versículo 5 diz assim, ó. Eu tenho uma esperança nisso aqui. A minha esperança vem aqui, ó, o pastor Antônio. Diz assim, ó. A resposta do Senhor. Olhe as nações e contemple-nas. Fique atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Eu estou esperando esse momento, meu irmão. Eu estou esperando esse momento. Eu estou esperando esse momento. Porque Deus, ele coloca homens para fazer acontecer as situações. Mas no momento em que esses homens, eles se acovardam, o próprio Deus, ele vai bradar do céu e vai levantar outros homens com sangue nos olhos, para fazer acontecer coisas maravilhosas e espantosas. E tem levantado. Eu indo lá no iníciozinho do texto, eu fico pensando o seguinte: quantos movimentos nós já fizemos de ir para as ruas, clamando, pedindo mudança e tal, aquela coisa toda. Mas eu sei que Deus, ele está agindo. E no momento certo, as coisas vão mudar. Não sei o que vocês estão esperando. Mas ele diz aqui, ó. Olha as nações e contempla. Vocês vão ficar atônitos e pasmos. Pois nos dias de vocês farei algo que vocês não creriam se fosse contado. E eu acredito nisso. Em nome de Jesus. Diz mais, ó. E aqui no finalzinho, vamos ler aqui no finalzinho. Olha só, capítulo 3, aqui no capítulo 3, diz assim, ó. Vou ler para você. Tá. No versículo 14. Com as próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer. A gente vê na cara daquele pessoal o prazer de estar humilhando o povo. E você que é povo de Deus, você se considera de Deus, você se considera cristão, seja covarde não, rapaz. Fica aí com mimimi, isso e aquilo. Eu não tô nem aí se você compactua com essa palavra, com a pregação aqui ou não, com o que eu tô falando aqui ou não. Né? Aí diz assim, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos agitando as grandes águas. Aí assim, ouvi isto e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Tranquilo esperarei o dia de destruição, de queda do povo que nos ataca. Ah, mas isso aí é um discurso de ódio? Isso aí não é. É
a verdadeira justiça. E aí, uma palavra para acalentar o seu coração, né? Diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos. Aleluias, meu irmão. Eu finalizo a live de hoje com essa palavra. Se posicione. Você pastor, você obreiro, você que não ocupa cargo nenhum na igreja, isso aí, o cargo é a coisa mais irrelevante que nesse momento você pode estar pensando, né? Às vezes a pessoa se usa de um cargo para dizer, mas eu não posso falar isso, aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu não estou nem aí. Eu tenho que estar na frente da batalha. Eu mesmo que ocupo o cargo é que tenho que estar na frente da batalha com o povo, lutando pela justiça. E a justiça maior é a justiça de Deus. E vai estar vindo essa justiça sobre a nação. Os caras aí, ó, apoiando aborto, ideologias estranhas, corrompendo as crianças, sequestrando as crianças nas escolas através de ensinamentos malignos, distanciando as crianças dos caminhos de Deus. Articularam isso durante muitos anos na nossa nação, e o povo de Deus, o povo de bem, ficou aí, ó, de boca aberta, vendo as coisas acontecer, achando normal, mas chegou a hora que Deus levanta homens e mulheres do mais simples, daquele que às vezes não tem muito entendimento, mas Deus levanta ele até o mais capacitado para estar lutando pelo direito, pela justiça, para estar lutando pelos princípios. Que Deus ele te abençoe, que você não seja covarde, que você seja aquele que esteja na linha de frente. O que me assusta, como diz o pastor Martin Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. E ele estava certo na sua época. Ele morreu, levou um tiro, né? Os adversários mataram, os adversários abateram ele, o reverendo Martin Luther King lá nos Estados Unidos. Mas hoje eu aqui estou falando, o pastor citou um texto aqui referente a ele também. Mas o discurso dele daquela época vive até hoje, assim como a palavra de Deus, há milhares de anos falada, há mais de 2000 anos falada também por Jesus, falada por Jesus. E mesmo os profetas antes de Jesus já falavam. E aí, quando nós vamos lá para o Apocalipse, quando eu vejo assim, os covardes, eles não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, isso é muito forte, rapaz. Você pode até ser salvo, mas covarde não herda o reino de Deus. Estamos juntos nessa luta. Justiça do Senhor vai prevalecer na nossa nação, em o nome de Jesus. Lembrando a todos que eu iniciei uma live, caiu misteriosamente, né? Não sei se aí a minha página, depois que a minha página, geralmente quando a gente faz esse tipo de mensagem aí, a página é bloqueada, mas não tem não, fica bloqueada 24 horas, 48 horas, depois a gente volta novamente, né? Não tem problema. Que Deus abençoe a vida de vocês nesse feriado aí, tá bom? Deus abençoe.
Estamos juntos, firme e forte, para vencer a batalha em nome de Jesus.